just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater, baby mama. Fala galera, beleza? Canal BetGreen, Palpite Futebol 2.0, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje palpites aí para essa rodada de terça-feira, dia 2 de março de 2021. Separei nessa rodada 13 jogos e no final do vídeo aí, como é de costume, vou estar deixando aí 3 bilhetes para vocês, para a gente poder lucrar bastante, começar essa semana aí com bastante dinheiro no bolso, tá show? Então antes de começar aí, eu já peço a ajuda de todos vocês para deixar um like no vídeo, que é importante demais. E quem puder também se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você receber notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal BetGreen, tá show? E quem puder, comenta no final do vídeo aí, explicando o que você achou dos palpites, qual a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio. Pode comentar aí que eu vou responder o mais rápido possível, tá show? Então, chega de papo e vamos ao que interessa, vamos para os nossos primeiros jogos dessa terça-feira. Então, galera, antes de trazer também aqui os palpites para vocês, já peço a moral aí de vocês, quem puder, né, quem tiver aí a rede social Instagram, para seguir a gente aqui, né, no Instagram, a página oficial, né, betgreen.oficial. Vou estar deixando o link e o nome aqui, né, de usuário aqui para você estar seguindo a gente aqui no Instagram. Lembrando que aqui eu sempre vou estar botando no Stories aí alguns bilhetes prontos do grupo VIP, vou estar botando aqui de forma grátis para vocês. Tem aqui os destaques que tem informações sobre o grupo VIP, print de cliente que venceu, cliente falando também sobre o grupo VIP e algumas coisas relacionadas ao YouTube. Então isso aqui tudo no destaque. Além das postagens que eu sempre estou postando aqui pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Sempre posto algumas coisas interessantes aqui sobre as nossas apostas, sobre nossos ganhos, tá show? Então quem puder dar essa moral aí, segue a gente aqui no Instagram, tá show? Agora vamos ao que interessa aqui. Os 13 jogos que eu separei para essa rodada são esses daqui, ó. A gente vai ter bastante jogos interessantes. Vamos começar falando aqui do jogo da Austrália, primeira divisão. Jogo entre Perth Glory versus Central Coast Mariners. Acredito que é o jogo total favorito para a gente assistir bastante gols. Na minha opinião, é jogo que a gente vai assistir 3 gols ou mais. Esse time do Perth Glory aqui, que sempre costuma fazer de 2 a 3 gols por partida, então tem uma média muito boa de gols. O Central Coast Mariners, que se eu não me engano é o atual líder, né? É o atual líder do campeonato, tem 18 pontos aqui, perdeu apenas 3 partidas, venceu 3, então vai ser o time do Perth Glory, que tem uma estatística muito boa de gols, contra o atual líder do campeonato. Então acredito que é jogo total favorito para a gente assistir 3 gols ou mais. Portanto, a gente vai com a dica aí mais de 2 gols e meio e a probabilidade 2 a 2. Agora vamos partir aqui para a Turquia, Superliga da Turquia. Lembrando que aquele jogo ali da Austrália, galera, só voltando aqui rapidinho, esse jogo aqui da Austrália começa às 7 horas da manhã, tá? Jogo bem cedo, então já deixa esquematizado aí, você que não acorda muito cedo, né? Já deixa esquematizado para você não perder esse palpite. Agora vamos voltar aqui para o jogo da Turquia, Superliga da Turquia, jogo entre Gaziantep versus Genkler Birlici, acho que é assim que se fala, nome bem complicado, Genkler, vamos chamar de Genkler, né? Gaziantep versus Genkler. A gente vai ter o confronto entre essas duas equipes, que na minha opinião é jogo total favorito para a gente assistir pelo menos 2 gols ou mais, né? Então a gente pode focar no mercado de gols nesse jogo. E eu acredito muito aí que o time do Gaziantep tem total chance de vencer essa partida, mas por segurança a gente pode estar indo no mercado de gols, que é muito mais seguro, né? Então a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio e a probabilidade 2 a 1 casa. Agora vamos partir aqui para o próximo jogo aqui dos Países Baixos, né? No caso o campeonato holandês. A gente vai ter o jogo aqui entre Nijmegen versus Den Bosch. Acredito que é o jogo total favorito aí para a gente apostar em gols. Acredito numa partida que a gente vai ter possibilidade de assistir pelo menos 3 gols ou mais tranquilamente. E nesse confronto o time do Nijmegen tem total chance de vencer. Porém, esse time do Den Bosch aqui pode acabar surpreendendo, né? Conseguindo um empate, quem sabe, ou até mesmo vencer essa partida. Então, por segurança, a gente vai no mercado de gols. E na minha opinião, a gente vai assistir aí pelo menos 3 gols ou mais tranquilamente. Então a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio e a probabilidade 2 a 1 casa. Agora vamos partir aqui para mais um jogo da Turquia, Superliga. A gente vai ter o jogo entre Yeni versus Besiktas. Besiktas que tem que vencer, né? Está em segundo colocado, precisa vencer essa partida para poder pegar a primeira colocação, né? A liderança do campeonato, que atualmente é do Fenerbahçe, se eu não me engano. Não, é do Galatasaray. Está com 57 pontos. Então, se o Besiktas vencer, vai para a mesma pontuação, né? Vai igualar a pontuação. Não sei se no critério de desempate aqui... Eu acredito que tem o saldo de gol que pode dificultar, né? Mas dependendo de quanto ficar esse resultado,
o time do Besiktas pode até pegar a liderança e ficar ali de forma empatada, né, com o Galatasaray. Então acredito que nesse confronto aqui o Besiktas tem noção disso, precisa vencer essa partida aí se quiser ficar na cola ali, né, do Galatasaray, e eu acredito que tem time para poder vencer esse time do Iene. Então eu particularmente acredito que é um jogo muito favorável para a gente apostar no time do Besiktas para vencer esse jogo. E a gente vai com a dica, né, fora vence e a probabilidade 1-0 fora. Agora vamos partir aqui para o campeonato italiano da Série A. A gente vai ter o confronto entre Lazio e Torino. Acredito que o time da Lazio tem um pouco de favoritismo. O último jogo aí eles perderam, né? Tá certo que jogou fora de casa contra o time do Bolonha, mas perdeu de 2-0. O time vai de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu pro Bayern de Munique na Champions e agora no campeonato italiano, na última rodada, perdeu pro Bolonha. Então acredito que o time não vai querer somar 3 derrotas seguidas, né? Ainda mais que vai pegar o time do Torino que jogando fora de casa oscila muito. Tem 5 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias. No confronto direto, são 3 vitórias da Lazio, uma derrota e um empate. Isso nos últimos 5 confrontos direto, né? E isso é o Lazio jogando em casa. Então acredito que a gente pode estar indo com a dica aí casa vence e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato italiano da Série B. A gente vai ter 3 jogos, né? O primeiro aqui é Ascoli versus Pisa. Jogo total favorito, na minha opinião, para a gente assistir pelo menos 2 gols ou mais. Acredito aí que é um jogo que o Pisa tem um pouco de favoritismo, mesmo jogando fora de casa. Mas o time do Ascoli jogando em casa é um pouco forte. É um time que às vezes complica a vida de seus adversários, né? Mostra aqui para vocês que dos últimos 10 jogos o time venceu 3, empatou 3 e perdeu 4. Então é um time chato jogando em casa, né? Tá certo que oscila muito, mas por um time que está aqui na parte de baixo da tabela, tem complicado a vida de alguns times jogando em casa. Mas nesse confronto aqui, eu acho que é jogo total favorito para a gente assistir 2 gols ou mais. Então a gente pode focar no mercado de gols. A gente vai com a dica aí mais de 1,5 gol, que na minha opinião é jogo para sair 2 gols pelo menos, e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo aqui do italiano da Série B. A gente vai ter o jogo entre Lecce versus Entela. Acredito que o time do Lecce total favorito para vencer essa partida, ainda mais que vai estar jogando em casa, né? O time do Lecce jogando em casa não tem um desempenho tão bom assim, né? Mas no confronto direto contra o Entela tem um pouco de favoritismo, né? E o Entela jogando fora de casa vem de 4 derrotas seguidas, né? Nos últimos 10 jogos venceu apenas uma partida, empatou uma e perdeu 8. Então jogando fora de casa não tem um retrospecto muito bom. Então a gente vai com a dica aí casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Série B do italiano. Jogo entre Regina, 1914, versus Empoli. Acredito que é outro jogo total favorito para a gente assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida, né? O time do Regina que jogando em casa sempre costuma fazer pelo menos um golzinho, mas costuma também sempre tomar, né? É uma equipe que tem um ataque bom jogando em casa, mas também sempre sofre gols, né? A defesa boa, é um ataque bom e a defesa ruim, né? No caso. Então acredito que é um time que tem possibilidade de fazer um gol e tem possibilidade de tomar gols também. Então acredito que é um jogo total favorito para a gente assistir 2 gols ou mais nessa partida. Portanto, a gente vai com a dica mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-2. Agora vamos partir aqui para o campeonato inglês, segunda divisão, né? A Championship. A gente vai ter o jogo entre Cardiff versus Derby. Acredito que é o jogo total favorito também para a gente assistir gols, né? Pelo menos 2 gols ou mais nessa partida a gente vai ter chance. O time do Cardiff vem de uma sequência muito boa, né? Mostrar aqui para vocês, ó. Dos últimos 10 jogos, perdeu apenas uma partida, empatou 3 e ganhou 6 jogos, né? Então vem de uma sequência muito boa. Jogando em casa, oscila muito, né? Como vocês podem ver, são 4 derrotas, 5 vitórias e um empate. É um time que oscila muito no campeonato. O Derby jogando em casa também é a mesma coisa, oscila muito. Tem 4 vitórias, 4 derrotas e um empate. No caso são 5 derrotas, né? 4 vitórias, 5 derrotas e um empate. Então é um time que oscila também muito. Mas nesse confronto aqui eu acredito que a gente tem possibilidade de assistir pelo menos 2 gols. Então a gente vai com a dica mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos partir aqui para a Copa da Alemanha, né? A gente vai ter um confronto aqui bem interessante entre Borussia Mönchengladbach versus Borussia Dortmund. Acredito que é jogo total favorito para a gente assistir gol do time da casa e do time fora. Portanto, acredito que é um jogo muito favorável para a gente ir com a dica ambos marcam. Na minha opinião, aí tem grande possibilidade tanto do Borussia Mönchengladbach fazer um gol, como o Borussia Dortmund também, mesmo jogando fora de casa. Então a gente pode estar indo com a dica aí ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos partir para o campeonato italiano da Série A, jogo entre Juventus
e Spezia, jogo que eu acredito que a gente vai assistir aí uns 3 gols ou mais, jogo muito favorável aí pra gente apostar em gols. O time da Juventus é total favorito para vencer o confronto, né? Porém, esse time do Spezia é um time chato, é um time que sempre costuma marcar uns golzinhos. Mostro aqui para vocês que fora de casa, em 10 partidas, o time marcou gols em 8 oportunidades, só em 2 que o time não marcou, que foi contra o Torino e contra a Fiorentina. Então é um time que sempre costuma marcar gols jogando fora de casa. E o time da Juventus, que é um time que jogando em casa não costuma decepcionar, né? É um time que sempre costuma fazer gols, como vocês podem ver. Porém, teve 2 jogos aqui que não fez, que foi por coincidência contra a Fiorentina e contra a Inter de Milão, que foi pela Copa da Itália, né? Nos outros 8 jogos aqui restantes, marcou gols em todas as oportunidades. Então acredito que é o jogo total favorito para a gente apostar na dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato inglês, Premier League. A gente vai ter o confronto entre Manchester City versus Wolves. Acredito que é um jogo total favorito aí para o Manchester City continuar sua saga de vitórias, né? O time está de forma isolada aqui, né? Últimos 10 jogos, venceu os últimos 10 jogos. O time está numa sequência incrível. Já o time aqui do Wolves, jogando fora de casa, oscila muito, né? Como vocês podem ver, são 4 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Então é um time que oscila muito jogando fora de casa. Acredito muito aí no favoritismo total do Manchester City, então a gente pode estar indo com a dica aí de handicap asiático aqui para o time do Manchester, né? Então a gente vai com a dica aí casa menos um handicap asiático e a probabilidade 3-0 casa. Agora vamos partir para o último jogo, Campeonato Carioca aí começando, e a gente vai ter o jogo aqui entre Flamengo e Nova Iguaçu. Acredito que é jogo total favorito para a gente apostar no time do Flamengo, né? Flamengo total favorito para vencer esse confronto. E a gente pode estar indo com a dica aí, casa vence no intervalo, para o time do Flamengo vencer o primeiro tempo. Então a gente vai com essa dica, né? Casa vence intervalo e a probabilidade 3-1 casa. Enfim, galera, esses aqui foram os jogos para essa terça-feira. Espero que vocês possam lucrar bastante, né? E que possa ser um começo de semana aí muito bom pra gente nas apostas, tá show? Agora eu vou estar trazendo para vocês aí os 3 bilhetes prontos. E o primeiro bilhete é esse daqui. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, a gente separou 4 jogos, muito bem analisado por sinal, tá? O primeiro jogo aqui a gente vai de Perth Glory versus Central Coast Marine. A gente botou mais de 1,5 gols. Jogo aqui entre Gaziantep versus Genk Leberlicht. A gente botou aqui mais de 1,5 gols. Jogo entre Iene versus Besiktas, colocamos aqui Besiktas com empate anula. E o último jogo aqui, Lazio contra Torino, botamos Lazio ou empate. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,18. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$218,20. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem analisado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete, pegamos uma tripla, 3 joguinhos aqui bem interessante, né? O primeiro deles é o jogo lá da segunda divisão da Holanda, né? NEC versus Den Bosch. No caso, esse aqui é aquele Nijmegen, né? É a mesma coisa aqui que NEC, né, a abreviação. A gente colocou aqui mais de 2,5 gols nessa partida. Pegamos o jogo aqui da Série B, né, da Itália, Ascoli versus Pisa. Botamos aqui mais de 1,5 gols. E o jogo entre Lecce e Entella. A gente botou aqui Lecce ou empate. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,25. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$225,10. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem analisado e com grande oportunidade. Agora vamos partir para o terceiro e último bilhete, que é esse daqui, ó. Terceiro e último bilhete, eu fui um pouco ousado aqui, né? Pegamos 5 jogos, mas esses 5 jogos aqui com grande chance de bater, tá, galera? Mesmo se tratando de uma múltipla de 5 jogos, tem grande chance de dar green nesse bilhete. Ainda mais que a gente escolheu 4 jogos aqui com mercado de gols, né? Mais de 1,5 gols. Então isso facilita mais ainda. Se não acontecer nenhum tipo de zebra, é quase certo de bater esse bilhete. E a gente vai aqui com o nosso primeiro jogo, né? O primeiro jogo aqui, Regina versus Empoli, mais de 1,5 gols. Jogo aqui entre Cardiff e Derby. A gente botou mais de 1,5 gols também. Jogo entre Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund, mais de 1,5 gols. E o jogo aqui entre Juventus e Spezia, mais de 1,5 gols. E para fechar aqui, a gente botou vitória do City contra o Wolverhampton, vitória do Manchester City nesse confronto. Esse bilhete gerou uma ODD total de 3,6. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$306,39. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem analisado e com grande chance de green nessa terça-feira, galera.
Enfim, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e desses bilhetes que eu acabei de trazer aqui para vocês. Se você gostou aí, deixa um like no vídeo que é importante demais. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para toda vez que tiver vídeo novo aqui, você receber a notificação aí no seu aparelho e ficar por dentro de todos os palpites da rodada, tá show? Então, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo, galera. Tamo junto. Valeu, valeu. Fui!